Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos aqui para mais um AgroExCast. E aqui você já sabe, né? Aqui a gente mostra o agronegócio como ele é de verdade, o impacto que ele tem na vida de todas as pessoas e que todo mundo depende do agro, independentemente de classe social, de profissão e de onde é que você more, você depende do agro em todos os momentos da sua vida aí, sem sombra de dúvida. E hoje a gente tem um convidado muito especial e vai trazer muito conhecimento, muita sabedoria, muitos insights valiosos para a gente, trazer informações assim espetaculares. É o André Carvalho, ele que é agrônomo, produtor rural, roda o Brasil inteiro aí, levando informação aí para os produtores rurais e também trazendo informação. Fala, André, tudo bem? Bem-vindo, satisfação imensa ter você aqui com a gente no nosso AgroEx. Obrigado pela sua participação, que com certeza vai engrandecer muito aqui o nosso podcast. Maravilha, obrigado, Wander, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo aí. É um prazer imenso vir aqui falar um pouco daquilo que a gente vive, né? Seja na profissão, né, no segmento agro, ou seja também como produtor, né? Hoje eu sou pecuarista no estado do Tocantins, então vamos bater um Que papo bacana. bastante interessante aqui. E dá para aguentar aquele calorão todo lá? O Tocantins é um lugar maravilhoso. Maravilhoso, isso é verdade, isso é verdade. Pena que eles ficaram com a maior parte do piqui na divisão de Goiás e Tocantins, né? A maior parte do piqui ficou lá em cima. Inclusive são grandes exportadores de piqui, né? Muito do piqui que a gente consome no estado de Goiás vem do Do Tocantins. Tocantins. E é um piqui espetacular, diga-se de É. passagem. Ou seja, antes da gente começar a falar, nós já estamos falando da importância do agro. Do né? agro. O piqui é agro, gente. Você que gosta de piqui é agro também. E lembrando que o nosso AgroExpert é no oferecimento da Tumiex Treinamentos, Educação e Tecnologia. Você, de repente, aí na sua empresa, você é empresário, você tem aí na sua empresa uma equipe de colaboradores que, de repente, não está muito alinhada, não está com a produtividade 100%, está precisando dar uma levantada no moral da turma, fala com o pessoal da Tumiex. O endereço, o contato dessa turma está aqui embaixo. Pode chamar aí. E se você precisa fazer um ajuste de mentalidade, tornar a sua equipe mais produtiva, tornar os seus vendedores de elite, os seus vendedores, os seus tiradores de pedido em vendedores de elite, fala com o pessoal aqui da Tumiex. Eles vão te ajudar a ter uma equipe de ponta e aumentar ainda muito mais o seu faturamento, os seus rendimentos aí, o crescimento da sua empresa. Para você ter mais tempo, para você curtir a família, para você pensar no crescimento da sua empresa, para você pensar em outros negócios, para você viver a vida como se deve e não ficar escravo aí do seu negócio, tá bom? Fala com a Tumiex, educação e treinamentos para você multiplicar. Vamos nessa. André, quem é o André? Quem é André Carvalho? De onde vem? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, o André é um goiano, né? Nascido no estado de Goiás. Qual cidade? Nascido na cidade de Jataí, Jataí. né? Já rodei o mundo, vamos dizer assim. Eu morei no estado do Mato Grosso, morei em São Paulo, morei fora do Brasil também. Aonde? Morei na Inglaterra por um período, em Londres, foram Bacana. 3 anos e meio. Então, conheço bastante do território brasileiro. A trabalho, já estive na maioria dos estados, falta 7 que eu ainda não visitei a trabalho. Então, conheço bastante um pouco da cultura brasileira, as suas diversidades, né? Enfim. Bacana. Você falou que você é agrônomo, né? E qual que é a sua especialização? Tá. O meu negócio sempre foi mais voltado para nutrição de plantas. Então, Olha. hoje eu estou à frente de uma empresa, né, que atua nesse segmento de nutrição, que é a Blue Corp. Blue Corp. Né? Nós oferecemos soluções para os agricultores em termos de fertilizantes, em termos de aminoácidos, complementos para as suas lavouras. Esse é o nosso negócio. Muito bacana. Ou seja, nutrição de planta é contigo mesmo. Justamente. Legal. Eu já atuo nesse segmento já faz um bom tempo. Atuei numa outra empresa multinacional e agora estou à frente da Blue Corp já faz um período. Legal, muito bom. Então, você vai trazer para a gente os insights interessantes e é umas dúvidas que boa parte da população tem e é motivo para muita gente falar mal do agro, falar de transgênico, que a soja transgênica, milho transgênico vai fazer o povo criar mutação e não sei o quê, fala-se um monte de coisa que prejudica a saúde das pessoas, fala-se dos agrotóxicos também, que causa câncer nas pessoas e tudo mais e tal. E eu queria aproveitar o embalo, aproveitar o seu conhecimento, todo o seu know-how e falar um pouco disso e trazer esclarecimento para as pessoas, né?
É verdade que a produção agrícola, os transgênicos, fazem mal? Como é que é isso? Não, essa informação ela é um pouco distorcida, né. Toda vez que a gente fala em transgênicos, foram, plantas ou organismos que foram melhorados ao longo do tempo, Geneticamente. geneticamente, buscando o quê? Mais produtividade, por exemplo, buscando mais rusticidade, ou seja, um organismo que consegue se adaptar melhor a determinada situação, Condições de solo, a determinadas condições de solo, a determinadas condições, ataques de pragas, enfim, clima e tal. climas e etc. Os transgênicos, nada mais é do que um melhoramento genético. E É. como é que é feito isso? Como é que é feito esse Esse melhoramento? esse melhoramento genético, ele é feito em laboratório, né, então você vai selecionando alguns genes que você quer atuar, vai selecionando eles e depois você vai inserindo eles, em determinadas plantas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu quero ter uma planta que seja mais resistente às secas, né. Então eu pego uma planta que já tem certa resistência à seca, identifico aquele gene que dá resistência àquela planta e depois eu vou inserir ele na planta que eu quero. Então eu Hum, acabo fazendo esse cruzamento de tecnologias. A partir do momento que isso dá certo, aí vai se estudando aquela planta ao longo do período, né, para que você veja como que ela vai se adaptar. Por exemplo, às legal. vezes ela fica resistente à seca, mas fica doente. Então você vai, ajustando isso ao longo do período, tá? Interessante, bacana. Então, agora fez total sentido para mim. Então, matou uma curiosidade. Agora eu cheguei num consenso, porque na Tecnoshow, eu vi lá um pessoal de uma empresa que estava com uma nova espécie de milho lá, que é um milho que ele fica mais baixo, mas ele produz espigas maiores, produz mais quantidade de milho, mesmo com o pé de milho sendo mais baixo. E aí, agora, então é um milho transgênico. É, Isso aí é um milho transgênico? isso. Vamos lá. Então, por exemplo, você pega essa planta de milho. Esse milho que você está falando é o que a gente chama de short corn, ou seja, um milho baixo, né? Eles falaram que Ah, inclusive, desculpa te cortar, mas eles falaram que inclusive porque, o milho mais baixo precisa de menos nutriente para a planta em si, para crescer, e esse nutriente todo vai para a espiga, para o grão. É isso isso, mesmo? exatamente. O que eles estão buscando é cada vez uma maior produtividade por área, né? Então, para que eu tenha mais produtividade por área, eu preciso ter mais espiga, mais grão e etc. Então, eles chegaram nesses melhoramentos onde uma planta menor foi selecionada e essa planta está produzindo uma espiga maior, né? Além disso, também, Legal. essa tecnologia, até estava vendo essa semana, tem um amigo que está nos Estados Unidos visitando essas áreas. Essa tecnologia, ela utiliza um número de plantas maior por hectare. Então, como elas são menores, utiliza-se mais plantas por hectare, consequentemente, você vai ter mais espigas pelo mesmo espaço de área. Ou seja, E mais essa produtividade. mais produtividade. Então, o que eles buscam com esse avanço da tecnologia é aumentar a produtividade. Porque, como você mesmo disse, qual que seria o objetivo de eu ter uma planta muito grande e uma espiga pequena? Então, eu economizo esse gasto energético em fazer uma planta alta, faço uma planta pequena e uma espiga grande. Então, por exemplo, se a gente for olhar, fazer uma comparação entre soja e feijão, Uhum. né? Às vezes as pessoas ainda não viram a vagem de uma planta e da outra. Mas geralmente a vagem de feijão ela é maior do que a vagem de soja e ela tem mais grãos do que a vagem de soja. Interessante. Agora, veja o seguinte: você já pensou se a genética conseguisse avançar ao ponto de que a planta de soja tivessem vagens como as de feijão? Seria maravilhoso. Aquela mesma planta ia produzir muito mais, né? Então, o que a genética busca, o que esses avanços buscam, é melhorar a produtividade no mesmo espaço de área, Bacana. né? Agora, ô André, esse negócio, essas
combinações, casar uma planta, um gene de uma planta com a outra, só para quem está em casa, para quem está assistindo a gente agora, está com o celular na palma da mão ou assistindo a gente na TV, eh, esse negócio não causa nenhuma interferência no organismo do ser humano não? Não causa nada não, né? Nenhuma relação negativa, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Muito Nada, bom. nada, nada. Tá vendo, gente? Então, para de preconceito, vamos ouvir quem realmente entende do assunto, para de dar trela aí para os artistas, para o pessoal que está fazendo militância na internet aí, para de dar trela para isso e vamos ouvir quem realmente entende do assunto, quem sabe do que está falando. André, e agora outra questão que é muito polêmica, é a questão dos defensivos agrícolas, uns chamam de agrotóxico, ou existe o defensivo agrícola e o agrotóxico, um é um ou é tudo a mesma coisa? Como é que é? A questão entre defensivo agrícola e agrotóxico, a diferença é apenas a nomenclatura, né? São moléculas que foram feitas para proteger as plantas de ataques de pragas ou doenças. Então, Hum, basicamente é isso. Mas quando a gente fala tanto de agrotóxico quanto de defensivos ou até o próprio nome pesticidas, assim como eu disse, são substâncias que foram feitas, né, para defender as plantas, é o próprio nome diz, uhum. defensivos, né, para defender essas plantas do ataque de pragas e doenças. Sem elas, provavelmente nós teríamos uma crise de falta de alimento no mundo, né? Haja visto, por exemplo, que nós estamos Uhum. aqui inseridos num país tropical. Então, é natural que tenha brocas, que tenha Lógico. lagartas, que tenha uma série de pragas que vão atacar as Cigarrinha e tal, culturas, essas coisas, né? cigarrinhas, né? Então, esses defensivos vão defender essas plantas. Agora, é um negócio extremamente importante. É que existe no Brasil uma das legislações mais rígidas do mundo para se utilizar um defensivo. Então, vou te dar um exemplo. Recentemente, na mídia, houve um barulho muito grande sobre a importação De de arroz. arroz, né? É sabido que o arroz que estava para ser importado para o Brasil foi produzido em países onde é permitido a utilização de alguns defensivos e no Brasil São são proibidos? proibidos. Sério? É. Então, eu estou te dizendo o seguinte, que o agricultor brasileiro, ele tem que se adequar a uma legislação extremamente rígida. Para quê? Para garantir que a dona de casa possa consumir o alimento mais saudável possível, né, sem nenhum tipo de contaminação. Ou seja, essa balela que falam, esse negócio que falam que, o agro causa câncer, que tá matando gente, é balela então, é groselha que o povo tá falando É, aí. isso aí é o seguinte, muito disso vem da Europa, né? Por quê? Porque basicamente é o seguinte, o Brasil é um dos países que mais preserva as suas matas, a Europa já destruiu praticamente todas, né? Os Uhum. números estão aí para mostrarem isso. E o Brasil é um país altamente eficiente na produção de alimentos. Então, se a gente for olhar para um mercado, se a gente tivesse aqui nessa mesa o globo terrestre, entenda você que o produtor de queijo no Brasil concorre com o produtor de queijo na Europa, Sério? né? Então, veja bem, para a Europa proteger o mercado deles, né, não é mais fácil falar do produtor de queijo do Brasil, falar mal dele? Porque aí o consumidor fica meio assim, né? Até ele descobrir a verdade. Mas, É. enfim, o brasileiro, ele preserva, ele é o agricultor que mais preserva no mundo, tá? E isso é importante a gente deixar bem claro. Ótimo. E também, dentro da legislação brasileira, existem regras extremamente severas que deixam claro que determinado defensivo foi recomendado para ser aplicado em determinada fase. Daquele momento que ele foi aplicado até o momento que a dona de casa consome esse alimento lá, não existe mais nenhum tipo de resíduo naquele alimento. Não existe. Então, ou seja, isso dá segurança e tranquilidade para quem está consumindo esses alimentos, né? Então, muito disso que tem sido dito
sobre o agro, o ataque em cima do agro, é feito por pessoas que não conhecem profundamente o dia a dia de um produtor, as práticas que são adotadas nas propriedades, né? São os absurdos que a gente ouve. Uma Anitta falando que o baby beef é feito de bezerro, o É, Márcio Garcia fazendo vídeo lá, pega lá um monte de coisa distorcida lá da produção de leite, essas coisas todas. é, E como assim, eles têm muita força midiática, né? Você acha que, sim. que o agro não falha muito assim, em se posicionar mais, em comunicar mais, e mostrar as realizações dele mais? Você não acha que é uma falha grave, não? Esse é um ponto importante. O produtor brasileiro, ele é um dos mais eficientes do mundo em termos de produzir. Vou te dar um exemplo. Hum? O, o, o Brasil produz muito alimento em solos de cerrado. Solos de cerrado são ácidos. Até pouco tempo era áreas assim que era só Isso, pasto e olhe lá, né? isso. Então, daí veio a Embrapa, é uma empresa fantástica, com tecnologia, e transformou esses solos, de certa forma, com uma produtividade muito baixa, com uma fertilidade, perdão, uma fertilidade muito baixa, e a Embrapa ajudou a transformar esses solos em solos férteis. Bacana. Então, com isso, a gente já teve um avanço gigantesco na produção de alimento. Hoje, o Brasil alimenta um em cada 4 pessoas no mundo. Caramba. Então, você imagina o mundo Ou seja, sem o agro brasileiro. são quase 8 bilhões de pessoas no mundo já, são 7 bilhões e alguma coisa, 7 e pouco, ou seja, nós estamos alimentando quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Justamente. Então, tudo isso graças à eficiência do agro brasileiro. Porém, ainda é necessário que se melhore a comunicação. Por quê? Para que a dona de casa que está lá no grande centro, ou a criança que está na escola, ou o jovem que está hoje Na andando na Avenida na Paulista, Faria Lima na lá, Faria Lima, para que essa pessoa entenda muito bem como que as coisas são feitas, né? Como que esse alimento foi produzido, onde que ele foi produzido, né? Você pega, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de café, suco de laranja, né? O suco de laranja não vem da caixinha, né? inclusive, de cada 10 copos de suco bebido no mundo de laranja, 9 são de laranja brasileira. Então, então, eu concordo que é necessário uma melhora nessa comunicação, né? Para que esse conhecimento chegue para as pessoas que ainda estão desinformadas, né? Muito bom. Agora, no dia que a gente se conheceu, André, você me trouxe um negócio assim que as pessoas não têm noção e, e nem eu tinha esse conhecimento, te agradeço inclusive por isso, que é a questão do protecionismo internacional. Por exemplo, Macron, que ataca muito o agro brasileiro. Ele aí tem Macron, né, na França, tem Dinamarca, tem Noruega e tudo mais, enfim. Países que têm ONGs enfiadas na Amazônia brasileira, fazendo não sei o que lá, e atacando muito o agro brasileiro. Você falou que é um protecionismo. Como é que funciona isso? Você começou a dar uma pontinha aí na questão do queijo. Eh eh, discorra sobre isso para a gente, por favor, para que quem está do outro lado entenda. Assim como você esclareceu, você trouxe uma clareza muito grande para mim, eu queria que quem está em Aham. casa nesse momento entenda também. É, basicamente, essa é uma lei do mercado, né? Se eu não dou conta de concorrer com você de forma leal, eu vou, às Tentar vezes, derrubar. te puxar o tapete, né? É assim que o mundo enxerga as coisas. E como se a gente olhar hoje para a Europa e comparar com o que a gente vive aqui no Brasil, na Europa a mão de obra é mais cara, correto? Então, é mais barato a mão de obra no Brasil. Ou Certo. seja, de certa forma, torna-se mais barato eu produzir um alimento aqui. Ok, tá. Então, se eu sou um europeu, tem lá no Brasil uns brasileiros que produzem alimento mais barato que o meu. E Ma agora, como é que eu vou proteger o meu mercado aqui na Europa? mas é verdade que a carne brasileira chega lá na Europa mais barato que a carne produzida lá? Nós temos essa capacidade, né? Nós temos essa capacidade produtiva. Ou seja,
O país produz muito e produz a um custo baixo para quem está lá fora. Um desses fatores está relacionado, por exemplo, à moeda, né. Eu pego, por exemplo, ó, $1 são R$ 5, então para quem está lá fora, nós somos baratos. Para quem tem o dinheiro lá fora, nós somos baratos. Hum. Então, esses países, para protegerem os seus mercados, acabam, né, usando de ferramentas, muitas vezes, Falácias. questionadas, né, para tentar, dificultar a vida de quem está produzindo alimento aqui. É muito em cima disso, É pura ganância mesmo, puro justamente, protecionismo e dinheiro, muito dinheiro envolvido, né. justamente. E Então é mais barato para quem está lá fora, às vezes, investir numa determinada ONG aí para ficar fazendo barulho, né, e se protegendo por ali. e a falta de informação das pessoas, principalmente da população brasileira, porque eu falo mesmo, posiciono mesmo, porque o brasileiro tem uma síndrome de vira-lata, né. Por quê? O brasileiro é muito difícil você ver o brasileiro valorizando o gente aqui, valorizando o que é nosso, sempre o que é de fora é melhor e tudo mais, né. O futebol, o povo fala mal do Neymar, caramba, o Neymar é um gigante e o povo detona, enfim. Teve uma pessoa que participou de um evento do prêmio Nobel, né, em Genebra, na Suíça, e perguntou para um dos juízes lá, por que que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? E ele falou que os brasileiros matam os seus heróis. Por exemplo, o Gurgel, para quem não sabe, o carro elétrico no Brasil surgiu faz tempo. O Gurgelzinho, que foi até no programa Silvio Santos, se você for no YouTube aqui, depois do episódio, você pode procurar. O Gurgel apresentou no programa Silvio Santos, lá em 1900 e bolinha, um carro elétrico, enquanto nem se falava sobre isso, né. E ele foi destruído, foi, abafado, né. E o brasileiro tem isso, esse negócio. Mas, é uma cultura brasileira, na sua opinião, ou é por conta dessa falta de comunicação, dessa falta de informação do agronegócio para a grande massa, para fora da bolha? Porque o agro comunica muito bem, tem diversos programas do agro para dentro da bolha, para falar para o produtor rural, para falar essas coisas todas, mas para educar a grande massa, eh, eu sinto falta, eu particularmente sinto falta. É uma percepção sua também? Eu acho que, nós perdemos, em algum momento da história, um pouco do patriotismo, né. Boa. Ah, e esse patriotismo, às vezes, faz com que situações como essas ocorram, né. Ou seja, você citou aí, por exemplo, esse caso do Gurgel, né. Nós tínhamos no Brasil, uma marca de tratores fantástica, CBT, né. Exato. Nós tivemos marcas de colheitadeiras, a SLC, uma empresa fantástica também. Mas ao longo do tempo nós fomos perdendo esse patriotismo, e isso às vezes nos distancia dessas situações. Agora, por outro lado, nós temos empresas fazendo um trabalho fantástico. Um exemplo é a Embraer, que Embraer. tem dominado o mercado de jatinho executivo no mundo, Exato. né. Então acho que falta muito de retomar esse patriotismo. Eu acho que as diretrizes, dos governos também acabam interferindo, né. Às vezes, se o governo não tem muito disso de amor à bandeira, acaba que a sociedade também vai distanciando disso. Toda vez que eu acho que a gente reacender as chamas da bandeira, muita coisa boa acontece. E senão a gente acaba deixando as coisas a Deus dará, né. Você acha que o governo Bolsonaro trouxe um pouco desse patriotismo de volta para a população? Então, na minha percepção, isso é nítido, né. O governo anterior trouxe, reacendeu esse patriotismo nas pessoas. O orgulho do verde e amarelo. Por exemplo, você não via facilmente bandeiras hasteadas, em diversos locais. Hoje você vê ainda, né. Algumas já estão a meio mastro, mas ainda vê muitas bandeiras, né. Meio massa foi bom. Mas assim, eu acho que a nação precisa muito disso, sabe. Quando eu vivi na Europa,
e em outras andanças até pelos Estados Unidos também, isso é uma coisa que está muito forte neles, né, essa questão do amor à pátria, do amor ao país, né. Bandeira, né? E eu acho que é assim que tem que ser, cada nação tem que defender a sua própria nação. E ali é o seu país, é ali que você nasceu, é ali que você vive, é ali que as coisas precisam acontecer, né. Todo sentido, faz todo sentido. Agora uma pergunta polêmica também para você. O atual governo, ele faz bem ou faz mal para o agro? Ou nem cheira nem fede? Então, eu acho assim que tem muitas coisas que não estão da forma que a gente gostaria. Por exemplo, no Brasil tem um projeto fantástico de ferrovia que está parado por questões difíceis de serem entendidas, né. Quando eu crio mais alternativas para escoamento, eu diminuo o custo da minha produção, eu aumento a minha competitividade. Então, se o Brasil, que é um grande produtor de alimentos, se torna mais competitivo, não é melhor para nós? Melhor para todo mundo. Quem está em casa, na hora de ir no supermercado, na hora de ir no posto de combustível, vai sentir essa diferença lá na ponta, né? Então você pega o seguinte: se o Brasil aumenta o número de ferrovias, diminui o número de mortes nas rodovias, né, aumenta a competitividade da produção de alimento. O que é aumentar a competitividade na produção de alimento? É diminuir o custo de produção daquele alimento. Olha só, se eu diminuo o custo de produção de alimento, ele chega mais barato na Mais barato. gôndola do supermercado, cara. Outros países vão se sentir mais interessados em comprar da gente do que comprar de outros países, né? Porque o nosso É, preço vai estar mais barato mas nem não vamos pensar lá lá na fora. exportação, vamos pensar na senhorinha que está Recebendo aposentadoria, lá em São Paulo, numa situação difícil, e que ela foi no mercado agora fazer a feira dela, né. Imagina essa senhora poder comprar um óleo de cozinha um pouco mais barato, faz toda a porque diferença. o transporte entre quem produz, depois isso chega na indústria e chegar lá para ela, foi melhorado, né. Então, quando o governo deixa de investir em ferramentas que auxiliem a baratear o custo de produção, eu entendo que esse governo, se ele não olha para esse lado, ele não está olhando para quem realmente precisa, né. Faz todo Então, sentido. toda vez que uma rodovia está esburacada, toda vez que um projeto de uma ferrovia é parado por uma decisão monocrática, por exemplo, Não sai do papel, isso deixa de chegar na mesa de quem precisa, ou né. seja, Isso torna as coisas mais caras. É simples assim. reduz o poder de compra das pessoas, né? Reduz o poder de compra, né. Bacana. E agora, falando em governo e já a gente está na seara política, Plano Safra foi anunciado, os juros muito aquém do esperado pelo produtor rural, falta de crédito para o produtor rural, tem diversos produtores entrando agora com recuperação judicial. Isso nós estamos falando, esse podcast vai estar disponível aqui no YouTube, mas nós estamos falando isso em julho, tá? Julho de 2024, nós estamos falando isso aqui no período de julho de 2024. Então, se de repente você estiver vendo isso em dezembro de 2024, a realidade já pode ser outra. Então, calma aí. Então, assim, o governo, não tem condições ou não tem interesse de ajudar o agronegócio, de fomentar o agronegócio da maneira que precisa. Bom, na minha visão, o governo tem condições. O que falta é agilidade nos processos. Essa é a minha percepção. Mas ele quer ter essa agilidade nos processos? Então, essa na minha visão, falta um pouco de vontade, né. Porque à medida que você tem agilidade nos processos, para que aquilo chegue realmente quando precisa, na hora que precisa, nós vamos ter, um efeito. Agora, se não tem essa vontade de fazer as coisas acontecerem rápido, aí fica mais difícil. E sempre que isso acontece, nós precisamos entender o seguinte: nós vivemos num país que produz alimento. Nós vivemos num país onde o agro movimenta essa economia. Então, se o agro vai bem,
o comércio vai bem, a cidade vai bem. Essa é a relação. Tudo acontece uma reação em cadeia, né, um efeito dominó em tudo. Justamente, justamente. Então, se o produtor tem dificuldade para tocar a sua lavourinha, imagina o pequeno produtor, da agricultura familiar, se ele tem dificuldade de ter crédito para ele comprar os fertilizantes, para ele plantar a lavourinha dele, para ele fazer a hortinha dele. Se ele tem dificuldade, essa dificuldade vai reduzir a produtividade dele, né? Se reduz a produtividade dele, reduz a oferta. Se reduz a oferta, aumenta o custo, as coisas ficam mais caras. Então esse produtor, ele tem que ser eficiente, ele tem que ter acesso às linhas de crédito, os juros têm que ser mais acessíveis, Tecnologia né? tem que ser mais barata para A ele. tecnologia tem que chegar para ele. Toda vez que a gente estimular isso, nós vamos estar reduzindo o custo de produção do alimento. Eu reduzo o custo de produção de um alimento, eu torno esse pequeno produtor mais eficiente. Lá na mesa, a dona de casa vai sentir isso de forma extremamente positiva. Muito bacana. Tem uma informação que eu sempre faço questão de trazê-la aqui. O nosso departamento de jornalismo levantou uns dados da Embrapa, inclusive, que até a década de 70 o Brasil não era autossuficiente em alimentos básicos. Tinha que importar arroz, tinha que importar feijão, óleos, e, né, tinha que importar tudo. E aí, a partir da década de 70, o produtor rural brasileiro ele se tornou mais efetivo, mais eficiente na produtividade, né? E a partir daí, o Brasil passou a depender cada vez menos até zerar a dependência externa, a dependência de importação. Uhum. E esse estudo foi feito de 1970 até 2021 pela Embrapa. E a Embrapa apontou uma economia com alimentação de 43%. Olha só, 43%, porque o produtor rural teve um incentivo ali, outro acolá e melhorou a produtividade dele, né. Então, Uhum. agora imagina o que é que pode acontecer se for oferecido para o produtor tudo isso aí que você está colocando. Justamente. Então, nós saímos de importador de alimentos, como você acabou de pontuar, para exportadores de alimentos, né. Então, além de mandar alimento, vender alimento para outras pessoas em outros lugares do mundo, né, nós também precisamos entender que nós somos suficientes aqui, ou seja, nós estamos alimentando todos os brasileiros e ainda temos um excedente que é exportado. Então Pode então concluir, eu tenho uma assim, pergunta. se a gente, tem dificuldade nos processos e reduz a produção desses alimentos, a gente acaba colocando um país numa situação difícil. Você já pensou? Você ir no mercado amanhã, querer comprar, por exemplo, um tomate e não ter o tomate? É complicado. Eu tenho 2 perguntas, uma na seara da exportação e uma na seara da política ainda, né, sobre essa questão aí. Mas na seara da exportação existe uma narrativa de que os melhores alimentos são para exportação, são só para vender lá fora, que colocam o produtor rural como vilão, porque a melhor carne, o melhor gado vai para fora, vai para a China, os melhores alimentos, as melhores frutas, as melhores mangas e tudo mais, vai para fora, e que a gente só fica com o restoio aqui no Brasil. Isso é verdade, André? Não, eu não enxergo dessa forma. Eu penso um pouco diferente. Eu penso que nós somos as pessoas que comem os alimentos mais frescos, né. Você pega, por exemplo, a carne, ela demora mais a chegar lá na Europa do que na minha mesa, Sem dúvida. né. No meu município, eu tenho carne fresca todo dia, então eu não vejo dessa forma. Agora, existem, alguns mercados que demandam alguns materiais premiums, vamos dizer assim, alguns cortes premiums, tem produtores especializados nisso, né, e isso vai lá para fora, mas eu não entendo que o brasileiro fica com o restoio não. Eu acho que a gente tem acesso a coisa muito boa, comida boa, sabe, eu enxergo dessa forma. Excelente. Agora sobre política. Essa falta de vontade de ajudar o produtor rural, você acha que é uma vingança do atual governo, porque o produtor rural é o maior apoiador do Bolsonaro? Então, essa é uma pergunta delicada, né.
Mas eu entendo o seguinte, se o governo está dando mais espaço para quem invade terras do que para quem produz, nós temos uma dificuldade aí, né? Nós temos uma grande dificuldade aí. Então, eu penso que nós precisamos dar incentivos, ajudar quem produz, quem gera emprego, quem gera receita, quem põe comida na mesa, né? Eu sempre digo o seguinte: se a gente tem até uma frase que traz muito isso. Se você se alimentou hoje, é porque você tem que agradecer a algum agricultor em algum lugar desse país, Cafezinho pretinho que né? você tomou, deve Tem um alguém produtor. ali que levantou de madrugada, às vezes debaixo de chuva, e foi lá fazer o melhor dele para que a gente pudesse ter esse café. Então eu penso assim, nós precisamos ajudar essas pessoas a cada vez serem mais eficientes, a cada vez ter mais tecnologia, a cada vez ter mais recursos, para que eles possam ser mais produtivos, né? Para que as suas lavouras possam ser mais produtivas. Exatamente, sensacional. E por que que o agro tão grande, tão poderoso, fazendo tanto, por que que apanha tanto então? Eu acho que essa questão do está muito relacionada àquilo que nós falamos no início, que é a questão da comunicação, né? É a gente levar essa informação para o grande centro, né? Você quer ver? Eu até trouxe aqui um material. Ó, vamos olhar o que que a gente tem num grande centro hoje que veio do agro, né? Então nós temos sucos e bebidas, nós temos os mais diversos alimentos, desde o arroz e feijão, né? Inclusive os veganos. Justamente. Não existe vegano se não tiver o agro, né? Exatamente. Alimentos in natura, frutas, verduras, etc. Móveis, ali nós temos madeira, nós temos uma série de coisas. A carne, o boi, o peixe, o frango, né? Os crustáceos, os ovinos. Aí eu tenho café, eu tenho papel, celulose, né? Borracha? A borracha. E eu tenho noção, agora já tem tecnologia para fazer pneu de carro de derivado de soja, Olha né? só, Não é que só da seringa. Ração para pet, né? Eu tenho um pet, esse pet precisa comer. Da onde que vem essa ração? o shampoozinho do pet vem do O agro. shampoo do pet, né? Couro, calçado, bolsa, né? O escarpão que a mulher usa, a bolsa que ela carrega, Os tecidos. produtos, tecidos, produtos farmacêuticos, o fumo, né? O Né? paeiro que o povo tá fumando, que a molecada tá fumando hoje, é Justamente. agro. Nós falamos das roupas, né? As Aham. confecções e etc. Mas uma das coisas mais fantásticas que eu acho que nós temos é com relação aos combustíveis, né? Nós estamos vendo aí essa onda do elétrico, né? Mas o combustível que menos polui no mundo é o etanol, É o etanol. né? E olha que interessante, você trouxe isso aí, e outro dia eu passei num posto de combustível, eu queria compartilhar isso aqui, André. Outro dia eu passei num posto de combustível e vi um cara lá fazendo análise. E eu, né, ignorantemente, bravo, porque a gasolina brasileira, ela tem agora 28% de etanol na gasolina. Uhum. E aí eu falei: "Gente, que absurdo, a gasolina tinha que ser pura". E o menino lá do posto, que estava fazendo análise de combustível, só faltou falar para mim: "Ô idiota, presta atenção, até a gasolina brasileira, ela polui menos por causa do agro". Sim. Por quê? A gasolina, gente, em outros lugares do mundo, por exemplo, na Venezuela, nos Estados Unidos, em diversos países, a gasolina ela precisa de um estabilizante, porque ela explode. O rapaz lá no posto estava me explicando, o cientista lá, e a gasolina explode a menos 20 graus de temperatura. Ou seja, se a gente tivesse aqui num frio de menos 20 graus, a gasolina explode a essa temperatura. Então, para ela não explodir, agora imagina, colocar no motor do carro quente, o que que não aconteceria, né? Então, para ela não explodir, em alguns países é usado chumbo para estabilizar a gasolina, para não deixar ela explodir, para manter ela ali estável. No Brasil, como o chumbo é proibido por conta justamente do tanto que ele polui, então usa-se o etanol para estabilizar a gasolina e deixar ela estável, sem risco nenhum para os usuários aí, e acaba deixando até mais saudável, né, por assim dizer. O agronegócio, mais uma vez.
Então quando a gente fala, por exemplo, em combustível, né, o etanol se destaca fortemente, é extremamente renovável, né, vai lá, planta cana-de-açúcar, a usina vem, faz esse processo, depois vem o etanol à disposição. Diferente, né, por exemplo, uma bateria. Ali vai ter uma extração de um minério, depois nós precisamos pensar em como que vai ser no futuro o descarte dessa bateria. Então tem muita coisa aí que eu acho que ainda não é bem assim, quando se diz na questão do elétrico, né. Uhum. O veículo movido a etanol, ele é muito mais amigo do ambiente do que um veículo elétrico. Concordo com você, concordo com você. Agora, voltando sobre a seara das pessoas que falam mal do agronegócio. As pessoas primeiro confundem o agro, né? Porque tem muita gente que tratam o agro apenas o grande produtor, quem produz em larga escala. Mas se tem alguém plantando cebolinha em casa, a dona de casa que planta a cebolinha, planta o gilozinho dela em casa, agro, né? Justamente, se a gente vai em alguns grandes centros, por exemplo, a maioria das folhosas, né, que a gente chama, e é comercializado naquele grande centro, vem de empresas pequenas, vem de empresas familiares, vem de pequenos agricultores que plantam em pequenas áreas, planta ali a sua hortinha e leva no grande centro para ser vendido. Então, existe um mercado muito grande, existem muitas pessoas trabalhando isso aí, para que a gente possa ter todos os dias ali uma alface fresquinha, né, para ter uma rúcula, enfim. Tudo isso vem de pequenos produtores. Inclusive aqui em Jataí tem um agrônomo que ele está revolucionando, e é um pequeno produtor ainda, que ao invés de comprar o alface que vem naquele saquinho plástico que murcha com um dia ali, 2 dias, se você não comer, murcha todo. O alface dele, ele vem com 4 espécies de alfaces, assim, diferentes numa caixinha, dentro de um vaso com água, e ali você vai comer alface fresca sem nem e 100% orgânica. Por 7 dias você vai ter ali o alface que não precisa ir para a geladeira, vem numa bandeja, né, e é espetacular, chama A Horta, e é daqui de Jataí. É incrível, até o nome, A Horta, que não é a horta com H, é a horta com O, e é fazendo alusão à veia do coração, porque segundo ele é uma paixão dele, é uma coisa que arde no coração dele, que é fazer esse negócio. Tá aí um outro exemplo, né. Agora, André, as pessoas falando mal do agro, é por conta de desinformação ou de ideologia? É porque o agro, geralmente os produtores rurais, são mais enviesados à direita ou é só por conta de desinformação mesmo? Não, na minha concepção, é a falta de informação. É algo meio bíblico, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você pega, por exemplo, recentemente nós realizamos em Jataí um projeto onde a gente levou aproximadamente 300 crianças que estão cursando o segundo grau a uma propriedade para que elas pudessem ver no dia a dia como que as coisas Incrível, como que as coisas são realizadas ali, né. que projetaço. Então, você pega, por exemplo, naquela propriedade em específico, nessa última que nós estivemos, Se quiser falar o nome da propriedade, é, pode falar, fica à a vontade. Agropecuária Rio Paraíso, gentilmente abriu as portas para gente. Muito obrigado a Rio Paraíso, que a gente precisa disso, mais ações assim, hein. Isso. Ali as crianças puderam ver todas as etapas, por exemplo, de um processo produtivo. Então, vou citar aqui para você, por exemplo, a produção de suíno, né. Então, quando você tem um suíno numa granja, esse suíno vai alimentar uma ração, se alimentar de uma ração, parte dessa ração é produzida ali dentro da própria propriedade, né, os grãos são produzidos ali, né, e depois nós temos o dejeto desse suíno, que são as fezes. Uhum. Essas fezes, eles armazenam elas, numa espécie De um de um tanque? reservatório, né, e ali dentro ocorre um processo e é formado um gás. Esse gás que é produzido ali, nesse processo de Fermentação? fermentação dessas fezes,
esse gás é utilizado para abastecer veículos, pra você ter Os noção. veículos da fazenda. Os veículos que andam dentro da própria fazenda estão Caramba. abastecidos com o gás proveniente dessa fermentação. Incrível. Então, é o que nós chamado de biometano, né. Maravilha, então, o gás do cocô do porco vira combustível para o carro. Tem algo mais verde do que isso, Impossível. né? E aí, olha só, então o gás virou combustível. Mas e aquela parte sólida? Que fica. Eu Tá, ia perguntar isso agora. isso, aquela parte sólida se transforma em adubo, que é aplicado no pasto. E depois, esse pasto cresce e vira alimento para as vacas, Que vão dar leite, que vão dar que carne. vão dar leite, que vão dar carne. Então, olha só que fantástico que é o negócio. Incrível. Agora, quantas pessoas que estão em casa conhecem ou que tiveram a oportunidade de algum dia na vida ver um processo como esse, né? Então, Jataí é uma cidade que está no interior do estado de Goiás, é uma cidade que vive do agro, e nós levamos lá 300 crianças. Dessas 300, eu posso te dizer que 289 não conheciam um processo como esse, Caramba. né? Então, quando você leva essa informação, eles ficam boquiabertos. Os Impressionante. professores, então, ficaram extremamente encantados com o quanto de tecnologia eles puderam ver. E também um outro ponto muito importante, você pega nessa propriedade específica, lá eles têm, ah, eles conseguem, além de abastecer os veículos, eles conseguem gerar energia elétrica através da combustão desse gás, tá? Caramba. Esse gás também alimenta um gerador, e esse gerador gera energia elétrica. Além disso, eles têm energia fotovoltaica na fazenda, ou seja, produz energia através do sol, né? Ele é autossuficiente em energia? Totalmente. E eles também têm energia hidrelétrica dentro da fazenda, ou seja, a água passa num tubo, Gira uma em turbina. queda, gira uma turbina, produz energia elétrica. Então, eu quando morava em São Paulo, né, eu posso dizer que não tinha nada ali que eu produzia, eu só consumia, né? Eu consumia energia elétrica, eu consumia plástico, eu consumo um monte de coisa. Ali na fazenda, não. Ali na fazenda eles estão produzindo o gás e consumindo ele na outra ponta. Ou seja, esses O caras não gás vira capim, utilizam vira leite, vira carne, vira tudo isso, isso. e eles não estão utilizando combustível fóssil, igual a gente utiliza no grande centro. Então, e uma outra coisa fantástica que eu Que gosto sempre incrível. de falar é o seguinte: fala-se muito, por exemplo, em preservação do meio ambiente, né? E eu sempre digo que nesse ponto, o agricultor ele é o cara que nós temos que tirar o chapéu para ele. Vou te dar um exemplo. Você sabia que um produtor, se ele comprar uma fazenda, por exemplo, do tamanho de 1.000 campos de futebol, uau, é uma fazenda muito grande. Você sabia que ele não pode explorar 100% dela? Então, vamos colocar 1000 campos de futebol. Desses 1000 campos de futebol que ele comprou, mas só para a gente ir por etapa, André. Ele comprou 1000 campos de futebol. Uma área que equivale a 1000 campos de futebol. Ele tem que pagar pelos 1000 campos de futebol. Exatamente. Ele paga imposto pelos 1000 campos de futebol. Exatamente. Mas ele não pode usar tudo. Ele não pode explorar E tudo. quantos campos de futebol ele pode usar? Tem diferença Isso. em alguma região do Brasil? Aqui em Isso. Goiás, aqui na região de Jataí, onde a gente está, Isso. quantos campos de futebol desses 1000 que ele pode usar? Então vamos olhar para os 1.000 campos de futebol. Uhum. Em determinadas regiões, dos 1.000, ele só vai poder explorar 700. Tá brincando. 300 fica 300 ele não pode Os- pôr a mão, 30%. 30%. Em algumas regiões do país, é o inverso. Tem região do país que ele só vai poder explorar 200 dos 1.000 que ele comprou. 80% é 80% desperdiçado. ele não pode pôr a mão. Você tá brincando? E tem uma outra coisa muito importante. Além dele não poder pôr a mão, explorar, né, gerar riqueza com aquilo,
ele ainda é responsável pela conservação daquela área, Então, entendeu? se acontecer qualquer treta lá dentro, Ele ele é ele é responsável, responsável. Ele é responsabilizado por isso. ele é responsabilizado por isso. Caramba. Agora, vamos fazer uma analogia aqui, por exemplo, com um empresário num grande centro. Esse cara, nós vamos comparar esse agricultor com alguém que tem um hotel. Se você construir um hotel, no Rio de Janeiro, e o seu hotel tiver 100 quartos, esses 100 quartos, você vai alugar os 100 quartos. Você pode explorar todos eles, diferente do agricultor. Então, Caramba. se o cara do hotel fosse um agricultor, seria como se ele tivesse 100 quartos num hotel e todos os dias 30 quartos desse ele não pudesse alugar para ninguém. Fica lá fechado. Fica lá fechado. Mas ele tem que lavar, tem que Ele tem que passar, tem que isso, limpar, fazer tudo. ele ainda tem que cuidar daqueles 30 quartos que estão fechados. E dependendo da região do país onde, vamos dizer, esse hotel estiver instalado, às vezes, dos 100, ele só poderia explorar 20. Os outros 80, Fica ele lá tem que ficar quietinho. olhando para eles, né? E não pode ter nenhum fruto daquela área. Então, o produtor brasileiro, ele é o que mais preserva no mundo. Eu ia te fazer uma pergunta, mas essa ferramenta, essa é uma lei federal severíssima, né? Mas você acha que sem isso, sem essa lei, a gente teria a mesma preservação? Então, a Europa foi devastada por falta de lei rígida, né? Agora, aqui a lei é muito rígida nesse critério, extremamente rígida, né? E ainda mais com o avanço da tecnologia, hoje, hoje todos têm acesso a essas imagens de satélite, então está muito bem delimitado onde o cara pode explorar, onde ele não pode, né? E E tem agora, um outro ponto importante é que é o seguinte, além disso, quando eu falo onde o produtor pode explorar, eu quero dizer que é onde ele pode produzir. Agora, para eu produzir alimentos, eu preciso cuidar do solo. Então, ele vai colocar fertilizante nesse solo, para que esse solo fique mais fértil. Ele precisa cuidar, um ponto que tem sido muito falado hoje em dia, que é da microbiota do solo, ou seja, da vida do solo. O produtor investe muito nisso, né? Ele faz o possível para que o solo nunca fique descoberto. Então, sempre tem uma cultura ali que também está fixando carbono, né? tem uma coisa chamada vazio sanitário, é isso, né, que É, faz essa questão? o vazio sanitário é um período que o produtor precisa respeitar entre uma cultura e a outra para que haja uma quebra no ciclo de doença, Hum. né? Porque se não houver essa quebra no ciclo de doenças, a cada ano que passar, a gente pode ter um número maior de pragas e doenças. Cada vez mais É. resistentes. Quando a gente vai para a América do Norte, essa quebra no ciclo de doenças ocorre com o inverno, Hum. né? É natural, é de forma natural. No Brasil existe uma lei. Então existe uma lei chamada vazio sanitário, e nesse período você não pode plantar determinada cultura, para que haja uma quebra no ciclo de pragas, doenças, e, enfim, né? E são coisas que também vão fazer com que lá na frente o preço dos alimentos aumente, porque diminui a É. oferta e essa E coisa se a toda. gente, e se a gente voltar naquele raciocínio do hotel, Uhum. o cara tinha 100 quartos, está explorando só 70, e no mês das férias ele ainda tem que ficar fechado uns 15 dias, Nossa! né? Quem é que sobrevive? Então, esse cara ele é um herói. Eu sempre costumo dizer que o agricultor ele é um herói por esses fatores que nós citamos e por um outro fator. Hum. O agricultor ele coloca uma semente no solo, ele não sabe se amanhã vai chover, né? Ele coloca a semente lá, e aí? Semente é todo o investimento que ele tem, Ou seja, segurança zero. segurança zero. E aí Deus manda a chuva, essa N semente cresce, nenhuma garantia de retorno. não, é a fé. E Esse cara é aí movido pela fé. os day trader agora, o pessoal mexendo de trader na bolsa de valores, opções binárias lá, se achando os caras fazendo operações de risco.
Eles não conhecem o produtor rural então, né? O produtor rural, ele é um cara de extrema fé, ele coloca a semente no solo, e vai para casa, Rezando no para chover. rezando para chover, né. E no outro dia nasce, beleza. Aí, essa lavoura vai se desenvolvendo. E se vier uma chuva de pedra? E um ataque de pragas? E Caramba. doença? E isso, e aquilo. Então ele passa por uma série de intempéries ao longo desse ciclo, né. Tudo isso para que eu e você possa ter alimento na mesa. Graças a Deus pelo E produtor ainda tem um rural. outro fator, né, ainda tem um outro fator importante. Algumas das coisas que ele produz, hoje, ele não tem certeza de por quanto ele vai vender amanhã, Tem mais isso, né? né. Tem mais Tem isso. a instabilidade do mercado mundial, né. O preço de uma soja, por exemplo, que é determinado lá na bolsa de Chicago, baseado nas produções do mundo, no que ocorre nos Estados Unidos, o que está ocorrendo na Argentina, o que está ocorrendo na China. Então, espera para quem está em casa, para entender, assim, só para colocar aqui em pratos limpos, então quer dizer que o produtor brasileiro, ele não vamos pegar um cenário perfeito, ele chegou, plantou bem, deu tudo certo, choveu na época certa, estiou na época certa para ele colher, deu tudo certo, enchimento de grão, tudo lindo, maravilhoso. Colheu, não ardeu, não perdeu nada, né, o armazém não pegou mais do que o necessário dele, deu tudo certo. Ele, mesmo assim, ainda não é garantia que ele que deu tudo certo ainda, porque se os Estados Unidos produziam um pouco mais de soja, ou a Argentina produzir um pouco mais de soja, ou a Austrália, alguma coisa assim, afeta o preço aqui no Brasil? Porque tudo é baseado na lei da oferta e na E procura, né. Então, se ele for muito bem aqui e os outros também forem muito bem lá fora, a tendência, se o consumo manter estável, é que a gente tenha mais alimentos no mundo. ou seja, cai o preço. Cai o preço, ele vai ter que vender mais barato aqui, né. Então, em algumas situações, existem situações que o agricultor, vende a preços menores do que o custo. Ou seja, pagou para trabalhar. Pagou para trabalhar. Correu todo esse risco e ainda não teve lucro na sua operação. Nossa, Mas o incrível é que esse cara tem tanta fé, que no ciclo seguinte ele está lá de novo, planta de novo. planta de novo, Caramba. né. Isso não ocorre só com soja, ocorre com café, ocorre com gado, né, leite. O preço do leite está bom ou está ruim, você tem que ordenhar a vaca no dia seguinte, tem que ir lá tirar o leite. Exatamente. E essa questão do governo ter importado leite da Argentina, ô André, como é que é isso? Tinha necessidade de importar leite da Argentina ou isso também foi uma ação para penalizar o produtor brasileiro? Como é que é isso? Então, nesse cenário eu digo o seguinte, eu reforço que o produtor brasileiro ele é extremamente eficiente. Eu penso assim, que se o governo não atrapalhar muito, já é ótimo, né. Boa. Se não atrapalhar muito, já é ótimo, porque aqui dentro nós temos condição de aumentar nossa produtividade, nós temos condição de aumentar as áreas de lavoura sem derrubar um pé de árvore, somente, por exemplo, explorando áreas de pecuária que estão degradadas, porque os produtores estão em dificuldade, né. Então eu penso por aí. Muito bom. E tem a questão da carne também, né. A gente até, já conversou isso aqui, sobre carne sintética que está vindo aí agora. Qual que é a ideia dessa carne sintética? Você tem conhecimento disso? Por que que estão querendo lançar esse negócio? A JBS está por trás disso, investiu aí mais de 100 milhões de dólares em um laboratório na Austrália, agora já investiu mais de 60 milhões de dólares aqui no Brasil para fazer esse negócio, de carne sintética. Pega uma célula de sangue bovino lá e dali faz uma picanha, dali faz um colchão mole, um colchão duro, um patinho, enfim. Por que isso? Qual o objetivo? A gente está faltando gado, está faltando pecuarista no Brasil, para produzir carne? Qual que é o objetivo? Olha, esse é um tema que eu não tenho conhecimento profundo nele, não tenho me aprofundado nele, mas eu acho que nós temos espaço demais para fazer o básico bem feito aqui, sabe. Então, ao invés de inventar moda lá fora, eu acho que a gente precisa valorizar mais
os nossos produtores, os nossos pecuaristas, estimular para que essas produtividades aumentem aqui, porque se a gente tem mais produtividade, a gente tem alimento no custo mais barato, alimento mais saudável. Ninguém hoje sabe as consequências do consumo de um negócio desse que você está citando aí, por exemplo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa do modismo, não sei onde isso vai chegar. Acredito ainda que se a gente melhorar aquilo que a gente já está fazendo, nossa, nós vamos salvar muita gente nesse planeta. Excelente, excelente. André, eu queria falar de novo, queria explanar um pouquinho mais sobre o seu projeto, que eu achei muito interessante, muito criativo, porque tem uma juventude hoje que está sendo ensinada a odiar é o que se fala, né? Tem um pessoal ideologicamente falando de direita, falando que tem um trabalho para doutrinar a molecada, a juventude que está nas escolas e tudo mais, porque antes a molecada tinha um sonho de ser fazendeiro e hoje estão falando mal do agro. E aí eu tenho aqui o meu posicionamento, a minha ideia sobre isso, mas eu queria ouvir de você. Você acha que existe isso mesmo e, e que a única forma da gente reeducar a população é fazendo um trabalho bacana como o que você está fazendo, que é pegar lá a molecada novinha, né, com a cabeça fresca e mostrar para eles os verdadeiros acontecimentos do agro, ou, ou, ou não é bem isso? Então, olha só, nós tivemos no Brasil, ao longo dos últimos 60 anos, um êxodo rural, né? Então, as pessoas basicamente moravam no campo e depois migraram para a cidade para estudar, porque as coisas eram difíceis lá na roça, não tinha máquina, né? Uhum. As famílias eram grandes, Era na enxada mesmo. o negócio era na enxada, então era tudo muito difícil. E essas pessoas, ao longo desses anos, foram migrando para as cidades em busca de emprego, em busca de melhoria de vida. Ok. Porém, agora nós estamos vivendo uma situação diferente. Se a gente pegar, por exemplo, as cidades onde o agronegócio é forte, e se a gente fizer uma estratificação, nós vamos observar que os melhores salários estão relacionados às pessoas que estão trabalhando profundamente no agro, né? Então, por exemplo, hoje facilmente nós vamos encontrar um operador de máquina agrícola ganhando mais do que um professor de universidade. Caramba. Olha só. Então, só que, por outro lado, né, a gente dizia antigamente o seguinte: olha, vai para a escola, porque senão você vai para a roça, né? O negócio agora mudou. Vai para a escola, porque senão você não conseguirá emprego na roça. Não, a roça não vai te querer. A roça não vai te querer, porque olha só, você já viu aqui na cidade algum carro andando sozinho? Não Um tem. carro autônomo? Né? Ainda não. Lá na fazenda tem. Lá no agro tem. O trator percorre uma determinada área sozinho. Ele anda 5 quilômetros sem desviar 10 centímetros. Né? Caramba. Então, existe muita tecnologia nas máquinas hoje em dia. Elas estão repletas de computadores e sensores. Elas são altamente modernas. Então, o que acontece? Se a gente não levar essas crianças hoje para conhecerem disso, nós vamos ter amanhã talvez um apagão de mão de obra, né? E É outra, verdade. nós vamos ter um monte de gente querendo, vivendo de pequenos salários, enquanto, por outro lado, nós temos uma oferta gigantesca de bons salários, né? Então, Excelente. essas máquinas estão cheias de chip. Esses jovens hoje vão trabalhar amanhã em algumas indústrias ou vão ter os seus próprios projetos, né, na construção de chip, tecnologia, software, um monte de coisa, né? Exatamente. Outro dia essa propriedade que nós visitamos mesmo, com esse projeto dessas crianças, dentro dessa propriedade hoje, eles empregam mais de 30 diferentes profissionais. Eu estou falando de zootecnista, eu estou falando de biólogo,
Estou falando de engenheiro agrônomo, engenheiro químico, técnico de segurança, enfermeiro, Mecânico, mecânico, né? Tem cozinheiro, tem veteri- nutricionista, veterinário, enfim, uma série de profissionais dentro de uma mesma fazenda, né? fazenda, veja só. Numa fazenda. Então, é, se a pessoa não estuda na cidade, né, se ela não adquirir o conhecimento, dificilmente ela vai conseguir um emprego na propriedade rural do futuro, porque ela está extremamente moderna, essa propriedade. Ou seja, o cidadão urbano hoje já está desqualificado para trabalhar na roça. Se esse cara não se qualificar, não se atualizar, ele não dá conta de trabalhar na propriedade. E o fator interessante é que a propriedade rural hoje, a fazenda, está pagando salários muito melhores do que as cidades, do que os grandes centros, Olha só, né. Lá interessante. tem salário bom, lá tem comida de qualidade, lá tem moradia de qualidade, Conforto, lá tem conforto, lá tem ar-condicionado, lá tem internet via satélite. ambiente de qualidade para trabalhar, Tem, tem. excelente. Hoje você encontra tudo isso nas propriedades ao longo do Brasil e para onde você for. No Maranhão, no Pará, no Mato Grosso, em Goiás, no Tocantins, as propriedades estão extremamente avançadas. Muito bacana. E uma coisa interessante é que as leis brasileiras, a percepção que eu tenho, André, é que dentro de tudo que você trouxe, que as leis brasileiras são tão severas que, se o produtor não se adequar e não trabalhar muito direitinho, ele não consegue permanecer no mercado. Ou seja, quem está no mercado trabalhando e tendo vitalidade no mercado é porque está 100% de acordo com as regras, com as leis, em conformidade total, com as normas, né? Vou te dar uma outra informação aqui que eu sempre gosto de pontuar ela, né. A gente for num grande centro, quando você chega numa grande cidade, um dos maiores problemas das grandes cidades é o lixo, É né. verdade. É aquele copo descartável que às vezes a pessoa jogou no chão, né, é o papel da balinha, é a sacola do supermercado que não deu o devido cuidado para ele, então o lixo é um problema muito grande. Pra você ter noção, numa propriedade rural, quando um produtor compra um determinado insumo para utilizar na lavoura dele, um fertilizante, o próprio defensivo agrícola, esse produtor, por lei, ele é obrigado a guardar aquelas embalagens, tá? Depois ele tem que inutilizar essas embalagens, ou seja, ele vai cortar essas embalagens, ele vai fazer alguma coisa de forma que essa embalagem não pode ser reutilizada. Além disso, ele é obrigado por lei pegar essa embalagem, ou no veículo, e levar essa embalagem até um ponto de coleta, onde lá essa embalagem vai ser reciclada. Caramba! Então, olha só quanto que esse cara é responsável, né, o quanto que esse cara cuida desse ambiente. E se ele não fizer isso, esse cara sofre multas pesadíssimas. Sanções E pesadas. sanções pesadas, sanções pesadas. Então, ou seja, enquanto ele tem que fazer tudo isso, com essas embalagens, constantemente a gente vê na rodovia alguém jogando uma latinha de cerveja pela janela do carro, não é verdade? Uma latinha de refrigerante. Uma garrafa de vidro que vai incendiar um pasto ali daqui a pouco, uma lavoura, uma floresta, né? Justamente. Então, eu falo assim, ao invés de criticar o produtor rural, a gente deveria fazer um pouco mais, Aplaudi-lo, na né, verdade. aplaudi-lo e fazer um pouco mais a nossa lição de casa. Verdade. Eu acho que é por aí. Bacana. Eu tô achando isso muito interessante, e o seu projeto muito criativo de você levar a molecada para ver tudo isso aí que você está trazendo, porque, com isso a gente reforça os valores e a cultura do agro, né. E como é que surgiu esse seu projeto? Como é que é o nome do projeto para Esse começo de conversa? esse projeto chama Escola no Campo, né, começou, em Jataí, no estado de Goiás, mas já atingiu outras regiões do Brasil, como a própria Bahia e outros estados.
Isso partiu da vontade de um agricultor de levar a real mensagem das coisas para as crianças. Então, não existe forma melhor de eu levar uma mensagem clara para você, por exemplo, sobre como que as coisas são na minha casa. Não existe forma melhor do que eu abrir as portas da minha casa para você, não é verdade? Com certeza. Então é isso que esses agricultores estão fazendo. Eles abrem a porteira da propriedade deles para que as escolas, os alunos vão lá enfim, e conheçam e vivenciem tudo aquilo que é feito ali. Sensacional. Vou te dar um exemplo. Olha só que coisa fantástica. Se a gente tem uma lavoura, por exemplo, essa lavoura vai sofrer o ataque de algumas pragas. Vou te dar um exemplo. Uma lagarta. Uhum. Uma lagarta vai comer a folha da planta. Poxa, Isso. mas eu preciso dessa folha extremamente saudável, Porque senão a né? planta morre. Senão a planta vai ter dificuldade, não é verdade? Só que se a gente entra dentro de uma floresta e se observa lá, a- as coisas estão em equilíbrio ali, né? As plantas não estão morrendo, É, estão sendo comida, mas não estão isso. morrendo. Enfim, Então, os pesquisadores, por exemplo, foram lá dentro da floresta e observaram que determinado fungo contamina uma lagarta que comeria uma flor. Então, eles pegam aquele fungo, multiplica aquele fungo, esse fungo não faz mal para a sociedade, multiplica aquele fungo e depois pulveriza esse fungo sobre a própria lavoura. Quando ele faz isso, é um fungo contaminando uma lagartinha, por exemplo. E aí essa lagartinha vai morrer. uhum. Ela não vai comer a flor, a folha. E quando isso ocorre, eu não preciso utilizar ali nenhum tipo de defensivo químico. Ou seja, é a natureza controlando a própria natureza. E esse fungo não interfere no organismo humano. Nada, nada, nada. Interessante, Então, hein? isso hoje é extremamente comum dentro de uma propriedade. Ou seja, a utilização de produtos biológicos, né, que não causam mal nenhum dentro da própria lavoura, reduzindo assim a necessidade da utilização de defensivos químicos. Olha só. Cara, e quando a gente olha para a agricultura mundial, o Brasil hoje é um dos países que mais adota essa prática. Ou seja, é um país onde eu diria que o agro é o maior amigo da natureza quando eu comparo com outras agriculturas mundo afora, Olha só que né. bacana. Isso é maravilhoso. Ou seja, você que está aí do outro lado, fica tranquilo, porque o alimento brasileiro é o mais seguro do mundo. Sensacional, incrível. Ô André, e esse projeto tem uma previsão de uma nova data? Tem a data da próxima edição já? Como é que vai ser? Perspectiva de público, de quantas pessoas, quantas crianças vão poder ir nesse evento? Aham. Tá, nós começamos isso há 3 safras atrás, né, a gente ou 3 semestres atrás. A gente faz uma edição a cada 6 meses, então a gente deve ter uma outra edição nesse próximo semestre e outra no início do ano que vem. E o objetivo é que a gente chegue a um número de 1.000 crianças aqui nesse município, ou seja, nós vamos levar aí 1.000 crianças dentro de uma fazenda um dia, para que elas possam ver de perto como que as coisas acontecem. Bacana demais da conta. E essas crianças vivendo essa experiência, elas vão levar essas informações para as famílias, para os pais, para a escola, para todo lado. Nossa, é incrível, sensacional. Justamente. E assim, Wander, nós, além da gente, do produtor, do agricultor, abrir as portas, as porteiras das fazendas para receber essas crianças, nós temos tido um feedback extremamente positivo, tá? Legal. De crianças, por exemplo, dizerem que foi o dia mais feliz da vida delas, Nossa, isso é né? incrível. Para a gente isso é extremamente gratificante. Eu sempre digo o seguinte: nós estamos ali fazendo um trabalho de plantar a sementinha, né? Exato. E muito bem plantada, por Então, sinal. e quando você mostra a realidade das coisas para as pessoas, é um sentimento de dever cumprido muito grande. Incrível, muito bom. Parabéns, viu, pelo projeto, pela iniciativa.
E o que você precisar do AgroX aqui, se a gente puder servir em alguma coisa para contribuir com o projeto, conta com a gente. As porteiras aqui do AgroX também estão de portas abertas para vocês aí. E já estenda o convite para o pessoal da Rio Paraíso, esse pessoal que está imbuído nos projetos aí junto com você, para virem aqui também, porque é muito interessante a gente mostrar isso de perto, para que as pessoas tenham acesso a Sim, isso, né? Mostrar como é que funciona toda essa tecnologia, todo esse avanço. Isso é incrível. André, eu sei que o seu tempo é corrido, deu o seu horário aqui, eu quero muito te agradecer. Fiz uma faculdade gratuita aqui agora com você aqui no nosso podcast. Obrigado de coração, viu? Foi uma satisfação imensa. Obrigado por tanto conhecimento, por tanta informação. E já fica estendido o convite para que você volte mais vezes, porque eu sei que tem muito mais coisa aí para você ensinar, para você transbordar para a gente aqui. Muito obrigado, viu? maravilha. Eu agradeço a gentileza, o convite, né? Satisfação. E, e desejo que as pessoas se interessem cada vez mais em conhecer as realidades do agronegócio, né? Em ver o quanto é lindo essa produção nas propriedades. Nós falamos aqui, por exemplo, que nós estamos numa região que produz muito cana-de-açúcar, soja, milho, né? Mas se a gente for para Olambra, por exemplo, nós temos grandes produtores de flores, Orquídeas, né? Orquídeas, que também é agro. lavanda. Se a gente vai para a região sul do Brasil, nós temos muita produção de trigo, né? Quem gosta de uma cervejinha, tem a cevada, né? Também é agro, Vem agro. né? Lúpulo, que precisa. O lúpulo, enfim. Se a gente vai para Minas Gerais, nós temos ali o café, O queijo. o queijo, né? Tem a carne, tem o frango, enfim, né? Nós não temos lá na ceia de Natal, tem o peru, também vem do agro. Então, O aloe vera do shampoo, do condicionador, vem do agro. justamente, Na cidade fala aloe vera, mas nós lá na roça é babosa mesmo. justamente. Então, é isso, né? Nós não conseguimos sair do agro. Sem ele, a gente não Tem, consegue sobreviver. tem algum momento da vida de um cidadão que está numa zona urbana, 100% urbana, numa selva de pedra, que nem São Paulo, por exemplo, ô André, tem algum momento na vida dele em que o agro não esteja presente? Eu acho que nem depois que ele morre. Porque quando morre, você precisa do caixão, Caixão é de né? O madeira. caixão é de Os madeira. tecidos A roupa que te vestiram ali é é algodão. de algodão. Então, não tem jeito não. Tem jeito não. As flores Falou que vamos pôr lá na sua coroa, é na agro. nossa coroa, também veio do agro. Então, não tem como escapar. Ou seja, 24 horas por dia, o agro está inserido na sua vida e melhorando a vida de cada um de nós. Que coisa boa. André, muito obrigado. Obrigadão. Volte sempre. As portas aqui, as porteiras aqui estão sempre abertas para você, para a sua turma. Fica à vontade. Bom demais ter você aqui, viu? Obrigado. Um grande abraço. Valeu. Tá vendo? É isso. O agronegócio move o mundo, melhora a vida de cada um de nós. Para você que ficou aqui até agora, isso mostra que você já é uma pessoa muito acima da média e que você é diferente de todo mundo. Então, faz o seguinte, ajuda outras pessoas desinformadas, né, a terem esse conhecimento, a terem essa informação. Compartilha esse episódio aqui com essa pessoa, fala, assiste porque vai valer a pena. Hoje, nesse episódio aqui, teve o André Carvalho lá que deu uma aula de agronegócio, de entendimento do agronegócio, para você evitar que as pessoas fiquem falando mal de algo tão grandioso, tão maravilhoso, que é o agronegócio. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Semana que vem tem mais um episódio do nosso AgroX, para você ficar sabendo de muito mais coisas e de mais benesses que o agro gera mundo afora. Obrigado e até o próximo encontro. Forte abraço.